Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso curso, está aí na tela, Contabilidade Pública. Vocês estão com o professor Cláudio Zorzo. Meus amigos, essa primeira aula vai ser para você entender o que está acontecendo com a contabilidade no Brasil. Não sei se vocês já estão a par, a contabilidade geral já foi totalmente convertida às normas internacionais. E agora a contabilidade pública também vai ser convertida totalmente às normas internacionais. Para isso, nós temos que trabalhar as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Nessa aula eu vou fazer uma pequena abertura da evolução, quem está fazendo parte desse contexto, e no término iremos resolver 20 questões de prova sobre esse assunto. Beleza? Então, esta primeira aula será sobre o que está acontecendo na contabilidade e, principalmente, a mudança do paradigma da contabilidade pública. Antigamente, ela era direcionada para o orçamento. Agora, ela voltou a ser direcionada ao patrimônio. Antigamente, a contabilidade pública fazia parte do orçamento. Hoje, o orçamento faz parte da contabilidade pública. Guarde isso aí, tá? Os contadores voltaram a tomar conta da contabilidade patrimonial. O meu e-mail, senhores, é claudiozorzo@yahoo.com.br. É por meio deste canal que nós iremos trabalhar. claudiozorzo@yahoo.com.br. Eu respondo meus e-mails diariamente, beleza? Falar um pouco do professor. Eu sou professor de cursinho desde o ano de 2000. Fui um dos fundadores do Gran Cursos há tempos atrás. Um dos primeiros professores. Sou natural do Rio Grande do Sul, morei em Brasília, depois fui para Vitória, Rio de Janeiro e agora estou aqui em Brasília de novo. Minha vida é trabalhar com concurso público, por isso contem comigo aí como um auxiliar no atingimento dos objetivos de vocês. Mandem um e-mail que será um prazer. Nossa aula será sobre os conceitos básicos e a evolução da contabilidade aplicada ao setor público. Mas cuidado! Eu vou trabalhar aqui já questões de prova. Primeiro, é importantíssimo denominar o conceito de contabilidade. Olha, contabilidade é uma ciência social, galera. Ciência social. O que quer dizer isso, ciência social? Ciência é que ela tem um objeto, um objetivo, um campo de aplicação e um axioma básico, que é um mecanismo de partidas dobradas. Nas aulas futuras, nós vamos ver objeto, objetivo, campos de aplicação e usuários. E social é que ela trata de um relacionamento. O relacionamento na contabilidade é entre contas. Nós vamos ver que hoje a contabilidade está trabalhando sobre 3 tipos de contas. Contas com natureza patrimonial, contas de natureza orçamentária e contas de natureza de controle. A contabilidade pública hoje envolve a administração financeira e orçamentária, inclusive contas de controle. Social porque está sempre se relacionando. O relacionamento é entre contas. Você já deve ter tido um pequeno conhecimento de contabilidade. As contas têm natureza devedora e natureza credora. Então a contabilidade é uma ciência que tem como um objetivo findo, uma finalidade, controlar essa relação entre as contas. Então ela estuda, controla, administra e acompanha a evolução do patrimônio de qualquer pessoa. O patrimônio, nós vamos ver, é representado por contas. As contas que representam o patrimônio, as grandes contas, que são ativo, passivo, PL, a variação desse patrimônio por meio das variações patrimoniais ativas e negativas, ou negativas, ou qualitativas e quantitativas. Todas essas denominações nós veremos no curso e principalmente essas variações. Beleza? Contabilidade é uma ciência social, então ela está sempre em evolução. O objetivo científico da contabilidade se manifesta na correta apresentação do patrimônio. Então, qual é o objetivo findo da contabilidade? É, por meio das contas, apresentar as informações que almejam o controle patrimonial, as informações que favorecem uma prestação de contas, um controle, um acompanhamento. Essas informações, elas acabam envidando, todas as suas informações envidam para o controle de contas. Por isso que é chamado de contabilidade, a ciência das contas.
Então, o objetivo científico da contabilidade se manifesta na correta apresentação do patrimônio e na análise das causas de suas mutações. O patrimônio é representado, amigos, representado por contas. Por contas. E vocês sabem, quem já está estudando sabe que para entender contabilidade deve existir o conhecimento sobre as contas. E suas mutações. Essas mutações são as denominadas variações das contas. Variações. Deixa eu corrigir aqui para não ficar feio. Borracha. As variações das contas ou as variações patrimoniais. Essas variações, pessoal, variações. Essas variações podem ser receitas, despesas ou até mesmo uma variação permutativa. As entidades governamentais e as organizações privadas, entidades governamentais nós podemos falar as entidades públicas e as organizações privadas, aquelas que respeitam a lei 6.404, que é a lei das sociedades anônimas, que respeitam o mercantilismo. São aquele tipo de instituição que tem uma natureza de direito privado. Então, nós temos que as entidades governamentais normalmente são as de direito público e as organizações privadas de direito privado. No entanto, é lógico que dentro da instituição governo, seja ele federal, estadual e municipal, nós temos instituições governamentais de direito público e entidades de direito privado, como é o caso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, onde o controlador é o governo. E tem iniciativa privada, ela é de direito privado, ela mercantiliza, é uma instituição que comercializa alguma coisa. A Caixa Econômica segue o mesmo nível de classificação, só que é uma empresa pública de direito privado. Isso vai ser muito importante, essa diferenciação, para nós entendermos o que é uma entidade estatal dependente e uma entidade estatal independente. Beleza? Então, nós temos entidades governamentais, normalmente de direito público, e organizações privadas, de direito privado. Essas entidades movimentam seu patrimônio constantemente, necessitando de um sistema que permita a captura, o registro, o controle das informações geradas. Normalmente, isso é denominado de controle interno. Para quem já estudou um pouquinho de auditoria, é o controle interno. Vocês sabem que o controle interno se subdivide em administrativo e em contábil. O controle interno contábil é que vai ser uma parte do objeto da nossa aula aqui, tá? Ela como que nós vamos capturar, por exemplo, como é que eu vou mensurar o direito de exploração que o governo vende para uma empresa que vai explorar um porto, um consórcio que vai explorar uma rodovia. A contabilidade tem que capturar essa informação, registrar e controlar. Hoje, o controlar está envolvido em mensurar quanto é que vale esse direito. Quanto é que vale uma coisa que foi bastante discutida, por exemplo, o direito de aterrissagem que a ANAC cobra para as empresas de aviação, que inclusive cai em prova. Como é que eu capturo isso? Como é que surge esse direito? Hoje a contabilidade está voltada para isso. E nós temos que ter um sistema para isso. Esse sistema contábil nós chamamos de controle interno contábil, tá? A fim de servir de base para avaliar a efetividade da administração e fornecer dados para que a sociedade possa saber se os recursos vêm sendo corretamente administrados. Aqui está um novo paradigma da contabilidade pública. As entidades, sejam elas de direito público ou de direito privado, mas as entidades públicas deverão, meus amigos, manter um sistema de contabilidade de tal forma que apresente aos usuários, olha, a sociedade. Hoje, os usuários da contabilidade pública são representados como usuários principais pelos partícipes da governança pública como stakeholders principais, que são nada mais, nada menos que os cidadãos. A sociedade hoje é o stakeholder, o participante principal de uma governança.
é aquele que vai ser atendido e esse é o usuário primário da contabilidade pública. Vejam que mudança de enfoque que nós temos aqui. Eu vou tratar sobre isso. A contabilidade deve criar um sistema para que consiga levar as informações para você aí do seu lado, onde você está estudando. A prefeitura tem que criar um sistema para que você consiga compreender como se encontra o patrimônio público. As áreas da contabilidade que nós trabalhamos são área de custos, são várias áreas, onde é mensurar o custo da produção, é de caráter industrial. A financeira, criada pela Lei 6.404, se você quiser colocar aqui, Lei 6.404, trata da contabilidade financeira, que é fornecer as demonstrações contábeis. Gerencial, de cunho gerencial, tomada de decisão interna, análise de dados e o objeto da nossa área, contabilidade pública, que tem como base, como premissa, a coisa pública, que nós vamos entender como patrimônio público, tá? Então, essa coisa pública é cobrada em prova como patrimônio público, que nós vamos ver os conceitos hoje. Beleza? Então, a essência hoje da contabilidade é o controle do patrimônio público numa visão totalmente de atendimento aos interesses da sociedade. Contabilidade aplicada ao setor público, que nós vamos denominar a partir de agora de CASP, contabilidade aplicada ao setor público, esse vai ser o acrônimo, a sigla, é o ramo da ciência contábil, então cuidado, já anote isso que foi questão de prova. A contabilidade pública não é uma ciência. A contabilidade pública não é uma parte isolada da contabilidade, é um ramo. Eu acabei de mostrar para vocês, ó, aqui são 4 ramos, ainda tem o ramo social, nós temos o ramo agropecuário. Esses 4 aqui são os mais importantes. Custo, financeira, gerencial e pública. A contabilidade pública não é uma ciência, ressalte isso. Não é uma ciência. É um ramo da ciência contábil, ou seja, uma parte da ciência contábil, que destina ao controle patrimonial de entidades do setor público. Mas na coisa mais importante hoje, no processo gerador de informações. A essência da contabilidade, seja ela pública ou financeira ou privada, é fornecer informações. Então, a contabilidade pública também vai ser um ramo da contabilidade e da ciência contábil com o objetivo puro de fornecer informações aos usuários. Nós vamos aprender quem são esses usuários. Então, ela vai fornecer informações sobre o patrimônio, mas, logicamente, sobre o patrimônio público. E parece brincadeira, mas aqui você já responde umas 3 ou 4 questões de prova normalmente. O objeto da contabilidade é o patrimônio público. O objetivo é fornecer informações aos usuários. Quem são os usuários? Especialmente a sociedade. Especialmente a sociedade. E outra questão, a contabilidade pública não é uma ciência. Ela é uma parte da ciência. E ressalte também, pessoal, não é uma parte isolada da contabilidade. Não é isolada da contabilidade. Vocês verão nas provas isso, tá? A contabilidade pública aplica na administração pública as técnicas de registro dos atos e fatos administrativos. Aqui começa uma outra coisa interessante. Normalmente a contabilidade trabalha sobre fatos. A contabilidade pública vai se preocupar com análise de atos. Esses atos nós vamos entender como contas de controle. Contas de controle. Normalmente um ato não afeta diretamente o patrimônio, mas o ato pode vir a afetar. Guarde isso. O fato afetou o patrimônio. O ato pode vir a afetar. Por isso é chamado de conta de controle. Beleza? Nós vamos ver isso, não se assusta. Mas eu estou apresentando as mudanças e os conceitos novos, apurando os resultados e elaborando as demonstrações. Considerando, nós vamos ver as legislações, a Lei 4.320, e nós podemos colocar aqui como parte também a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, as normas nacionais de contabilidade aplicada ao setor público, aqui nós vamos falar do Conselho Federal de Contabilidade,
E o manual aplicado, que é o MCASP, ou o PCASP, o Plano de Contas também. MCASP é Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. E PCASP é o Plano de Conta aplicado ao setor público. Sempre bastante cobrado em prova. Esses dois documentos foram emitidos e estão sendo emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. Beleza? Então a contabilidade pública ela se preocupa com os atos e os fatos. Outra coisa importante. O que são entidades do setor público? Entidades do setor público são órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito público. Vejam, eu comentei para vocês, direito público, ou que possuindo personalidade jurídica de direito privado. Então, dentro do setor público, nós podemos ter entidades de direito público e de direito privado. Nós vamos ver, e você já deve ter conhecimento, que de direito público exerce a função do Estado, normatizando, fiscalizando, controlando. Uma agência, uma autarquia. O Banco Central é de direito público. Ele normatiza, fiscaliza e supervisiona o mercado financeiro. A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, é uma autarquia de direito público. O ANAC, a ANA e todas essas agências, elas têm como participação na administração pública o dever de normatizar, supervisionar e fiscalizar. E de direito privado, são aquelas que estão no mercado atuam no mercado. Então nós temos os supervisores normalmente de direito público e os executores de direito privado. Essa é a principal diferença. Direito público normatiza e fiscaliza, direito privado executa. Por exemplo, o Banco Central normatiza o sistema bancário. No entanto, o Banco do Brasil executa. Então, o Banco do Brasil é uma entidade pública de direito privado. A Agência Nacional do Petróleo normatiza o mercado. A Petrobras executa. Então, a Petrobras é de direito privado e a agência é de direito público. Beleza? Isso é muito importante, galera. Se você ficar em dúvida, dá uma estudada aí. Busca lá direito público e direito privado. Agrega, forma o seu mapa mental. De direito que recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem dinheiros. Vamos fazer uma pequena analogia aí com a Constituição Federal. Entidade do setor público, nós podemos dizer que são aquelas pessoas jurídicas que gagal, lembra? Lá no artigo 70 da Constituição Federal, as pessoas que devem prestar contas, gagal, aquelas que guardam, arrecadam, gerenciem, administrem ou utilizem recursos públicos. Estamos falando aqui de recursos que nós vamos estudar no nosso curso. Recursos públicos. Então, entidades são órgãos, fundos, pessoas jurídicas ou que, possuindo personalidade jurídica de direito privado, recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem dinheiros, bens, valores públicos. Isso numa norma da CGU, Controladoria Geral da União, dinheiro, bens e valores públicos, a CGU, por meio da Instrução Normativa 01 de 2001, que trata de uma coisa linda que é a auditoria governamental, a CGU diz o seguinte: todo esse conjunto aqui é chamado de coisa pública. Então, recurso público envolve dinheiro, bens, valores. Recurso não precisa ser dinheiro. Um direito de exploração de algo é um recurso público. Beleza? Na execução de suas atividades. Agora, importantíssimo, o que mais cai em prova? Faz um asterisco, porque eu sei que você vai saber que o Ministério da Saúde é a entidade do setor público, é do setor público. Vejam que no contexto aqui da entidade está fugindo um pouco do viés do direito administrativo, porque dentro da estrutura do Estado, a estrutura do Estado, ele é dividido em órgãos e entidades. Órgãos da administração direta e entidades da administração indireta. Lembra disso? Aqui, conceitualmente para a contabilidade, entidade do setor público é qualquer órgão, fundos, pessoas jurídicas. Então, envolve aqui a administração direta e a administração indireta. E essa parte aqui é que chama muito a atenção, vocês verão pelas questões. No Brasil, a contabilidade pública também abarca as entidades privadas que são financiadas por contribuições para fiscais, a exemplo das organizações do Sistema S,
Também abarca as entidades coordenadoras de categoria de classe, como a minha, o Conselho Federal de Contabilidade, o Conselho Federal de Farmácia. Os conselhos também deverão respeitar a contabilidade pública. E as pessoas físicas que recebam subvenção, benefício, incentivo fiscal ou creditício de um órgão público. Então, essas pessoas, nós vamos ver que elas são consideradas entidades independentes, mas que terão que atender às contabilidade pública no contexto de prestação de contas. Isso aqui envolve muito o contexto da prestação de contas. Para quem gosta de estudar assim, fazendo um paralelo, deixa eu ver essa prestação de contas, dá uma olhada lá no artigo 70 da Constituição Federal. Artigo 70 da Constituição Federal. É lá que está essa representação, tá? Prestação de contas. A administração pública contempla um conjunto abrangente de instituições. São muitas instituições que às vezes a gente se perde, inclusive na nomenclatura. Uma hora é órgão, outra é entidade. Aí você tem que saber a natureza da informação. Dentro da estrutura do Estado, o Estado é dividido em administração direta e indireta. Aí a direta é chamada de órgão, porque não há uma personalidade jurídica própria. E as entidades, normalmente, você tem que dividir em direito público e privado. Esse mundo de instituição, e são milhares, viu, senhores? Muitas delas com características estritamente governamentais, ou seja, fazem parte do Estado, normatizando, fiscalizando. Órgãos da administração direta, autarquias, fundações públicas. Essas, pessoal, nós denominamos de direito público, porque exerce a função do Estado. E outras com características empresariais. Bota na tela aí, ó. As empresas públicas e sociedades de economia mista. Essas são denominadas de direito privado. Caixa Econômica Federal, a Embrapa, o Banco do Brasil, a Petrobras, são de direito privado. Guarde o seguinte, ó. O campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público abrange todas as entidades do setor público, considerando-se o seguinte escopo. Escopo é abrangência. Integralmente deverão respeitar essas normas que nós vamos estudar a partir de agora. As entidades governamentais, ou seja, aquelas de direito público, os serviços sociais, o Sistema S, e os conselhos profissionais, CFC, Conselho Federal de Contabilidade, o Conselho Federal de Economia, Administração, a Ordem dos Advogados e as estatais dependentes. Olha aí, começou a surgir um termo diferente. Estatal dependente. Integralmente e parcialmente as demais entidades do setor público, para garantir procedimentos suficientes de prestação de contas e instrumentalização do controle social. Instrumentalização do controle social. Esta expressão você deve guardar, porque hoje a contabilidade tem um viés voltado para isso. O usuário primário das informações contábeis é a sociedade, é você, sou eu, minha esposa, minhas filhas, minha mãe, a sua sociedade, os vereadores, os seus representantes, os deputados estaduais, os deputados federais. Beleza? Então a instrumentalização do controle social é que é a essência hoje da contabilidade. É levar para as pessoas uma forma de elas acompanharem a prestação de contas das pessoas. Não esqueçam, façam um asterisco nesses slides. Integralmente, todas as de direito público, os serviços sociais e os conselhos profissionais. Normalmente as de direitos privados nós vamos analisar agora com o meu quadrinho mnemônico, que é a seguinte, bota na tela, administração pública. Bota nessa aqui que eu acho que é melhor. Ela é dividida em administração direta, direito público, contabilidade pública. Vai respeitar a contabilidade pública. Posso falar aqui para vocês que são os órgãos, né? Os órgãos. Muito chamado, estudado até, eu acho que no primeiro ano do segundo grau, que é a presidência, presidência e a vice-presidência, os ministérios.
vinculado a eles as suas secretarias vinculadas aos ministérios. E as suas estruturas, né? Esses, então, vão respeitar integralmente. A administração indireta, nós temos entidades de direito público. Bota na tela, ó, administração indireta, direito público. Nós podemos dizer que são as autarquias e algumas fundações. Contabilidade pública, integralmente. Integralmente. Já as de direito privado, se elas forem dependentes, ou seja, dependem, já vou mostrar para vocês o que quer dizer isso, dependem do orçamento fiscal e de seguridade, ou seja, dependem de dinheiro do governo para ela existir, contabilidade pública. Integralmente também. Contabilidade pública. Se for de direito privado não dependente, ou seja, tem uma autonomia, que é o caso da Caixa Econômica, da Petrobras, do Banco do Brasil e de várias outras entidades aí, ela vai para a contabilidade, vai para a legislação societária, que nós conhecemos como Lei 6.404. Então, a contabilidade pública, ela trata integralmente das entidades de direito público e daquelas de direito privado denominadas de dependentes. As não dependentes, nós vamos ver, tipo o Banco do Brasil, é facultativo a elas a observar as normas da contabilidade pública. Facultativo. Então, devem observar as de direito público e as de direito privado, que são consideradas dependentes. E aí vem a característica mais cobrada em prova, que as dependentes podem também, em algum caso, por exemplo, uma sociedade anônima de economia mista, de capital fechado, que seja dependente do Estado, ela vai observar a contabilidade pública e a legislação societária. Olha aqui. Algumas empresas estatais, apesar de haverem sido criadas para exploração de atividades econômicas, hoje em dia têm características que a tornam dependentes de recurso de subvenção econômica para o seu funcionamento. Ou seja, dependem do governo. Esta dependência do governo afeta a forma de controle contábil. Essa forma de controle é contábil. Se vai ser pela contabilidade pública ou pela contabilidade privada. Para as empresas independentes, vamos lembrar aqui, Banco do Brasil e Petrobras, tá? Deve ser dado um tratamento mais de caráter gerencial, onde o governo vai representar somente o investimento que ele tem nessas instituições. Para as dependentes, aquelas que dependem do Estado, devido aos impactos sobre a política fiscal, receitas e despesas, deve ser dado um tratamento de controle mais rígido, principalmente de mais transparência patrimonial, fiscal e orçamentária. Então, para essas, mesmo de direito privado, nós vamos aplicar a contabilidade aplicada ao setor público. Empresas estatais dependentes são empresas controladas, o governo é dono de mais da metade do direito de controle, né? Que recebem do ente controlador recursos financeiros para pagamentos de despesa com pessoal, despesas de custeio em geral ou despesas de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de participação societária, ou seja, aumento do capital social, que nós conhecemos como aporte de capital. As empresas estatais independentes são todas as demais empresas controladas pelo setor público que dispõem de receitas próprias geradas pelas suas atividades para pagar suas despesas. São aquelas que não estão dentro do orçamento social e nem do orçamento fiscal do governo. Elas respeitam a Lei 6.404. Por exemplo, aqui, de estatal dependente, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e a Conab. Empresas independentes, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Petrobras. Só para chamar a atenção na visão orçamentária,
As estatais dependentes, elas apresentam o seu orçamento, estão dentro do orçamento fiscal e de seguridade social. Já as estatais independentes, só no orçamento de investimento. Atenção, pessoal, quando eu chamar a atenção de vocês, quando eu colocar um slide com atenção, é que cai muito em prova, tá? Atenção, uma empresa estatal SA, sociedade anônima, dependente está obrigada a observar os preceitos da contabilidade governamental e da contabilidade empresarial. Seríamos aqui a Lei 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. As sociedades de economia mista, toda sociedade de economia mista deve ser uma sociedade anônima. Economia mista, meus amigos, é que ela tem recursos aportados do governo e da sociedade privada. Então, os sócios dessa empresa são o governo e as sociedades privadas. E o conceito da empresa estatal dependente, vamos lá, sociedade de economia mista, de capital fechado, ou seja, não negocia suas ações no mercado de capital, podem enquadrar-se no conceito de empresa estatal dependente e no conceito de sociedade anônima da Lei 6.404. Aqui vamos fazer um asterisco e guardar. Sociedade economista de capital aberto não é dependente do governo, porque ela atua no mercado de capital. Somente pode vir a ser dependente uma sociedade de economia mista de capital fechado. Capital fechado é aquela que depende do dinheiro dos sócios, não negocia seus títulos no mercado. Para terminar essa primeira aula, vamos ver essa questão sobre esse assunto que caiu em dezembro agora de 2016, foi no dia 5 de dezembro, eu acho, na prova para o TRT da 20ª região, analista judiciário de contabilidade, dezembro de 2016. Essa prova trata dessas novidades, ó. Determinada sociedade de economia mista é aquela que tem dinheiro público e privado aplicado. Recebeu no exercício de 2015 do ente controlador, então ela é do seu controlador, recursos financeiros destinados ao pagamento de despesas de pessoal e de custeio em geral. Então quer dizer que essa sociedade de economia mista, ela é considerada dependente. No valor de R$ 37.500.000. Considerando a destinação dos recursos transferidos pelo ente controlador, é correto afirmar que trata-se de uma empresa estatal. É uma empresa estatal dependente? É. Que está sujeita apenas à regra da contabilidade privada? Não. É independente? Não. É dependente? Toca aqui, ó. É. Mas não está sujeita às regras de contabilidade. Opa, tá errado também. Abre o olho, fica esperto, toca aqui. É independente? Já saiu, já tá fora. E aí, galera, vem o grande macete que eu passo para você, meu aluno. Isso aqui poucos sabem, 20 anos quase de casa. Toda vez que for de múltipla escolha e as 4 primeiras estiverem errado, marque a quinta, tá? É a quinta. Então a quinta é a correta, olha aí. Ela é considerada dependente e está sujeito às regras da contabilidade privada e da contabilidade aplicada ao setor público. Contabilidade privada, Lei 6.404 de 76. Contabilidade aplicada ao setor público, CASP, IM, Manual, Contabilidade aplicada ao setor público. Na próxima videoaula nós vamos ver essas normas aí. Beleza, galera? É rapidinho, pessoal, é VaptVupt.